Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. O professor Carnal, que está fazendo tratamento para a ressaca do entrudo, festa de Momo, que deve ter passado a noite na avenida, hein, professor? Nossa, sambei desesperadamente. Sambou muito. O Fui, samba, inclusive, destaque em 2 escolas. o samba do afrodescendente doido. E agora estou aqui me recuperando do lança-perfume, aliás, proibido desde o governo Jânio Quadros. Diga-se de passagem como historiador. Professor, de onde que vem essa história que o ano no Brasil só começa depois do carnaval, hein? A gente já trampou tanto esse ano. Por que tem gente que ainda diz isso, hein? É que eu acho que quem diz isso, em geral, é o nosso legislativo. Eu acho que trabalhadores normais como nós estamos há bastante tempo. Quando o ano letivo era menor, a maior parte das escolas, de fato, começava depois do carnaval. Como o carnaval é uma festa móvel, porque a Páscoa é uma festa móvel, depende da primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte, como a Páscoa é uma festa móvel, o carnaval é calculado a partir dela, então isso variou bastante, mas eu na infância nunca tive aula antes do carnaval, por exemplo. Professor, sempre era depois do carnaval. Olha aqui, eu estou lendo o livro do Lira Neto, né, sobre o samba, uma história do samba. Sim. Estou logo no comecinho ainda, assim, eu gosto muito dos livros dele. Ele é um jornalista metido a historiador que sai muito bem do seu mistério. Não sei o que o senhor acha, já que os historiadores não gostam muito de jornalistas escrevendo. Ele e a professora Clementina da Unicamp também, que escreve sobre a história do carnaval, são grandes registradores da história, tanto do samba quanto do carnaval em si, né? Pois é, e eu fiquei muito impressionado porque eu não sabia. Outro dia o senhor fez uma referência aqui à violência dos cordões, né? Sim. Era uma guerra nas ruas do Rio de Janeiro que a sociedade, digamos assim, os civilizados odiavam aquela barbárie ali, e por isso houve 25 anos de repressão policial e ele chegou a acabar no Brasil até ser ressuscitado 2 décadas e meia depois pelo maestro Heitor Villa-Lobos. Quer dizer, Sim. É um advento do Estado Novo, o carnaval como a gente conhece hoje, e principalmente do próprio Villa-Lobos, né, das baquianas. E que faz também o Carnaval das Crianças, registra, que é uma mania da década de 20 e 30, feito tanto por Mário de Andrade aqui em São Paulo, na sua expedição, que imitou Bela Bartók na Hungria, de captar músicas populares. Mário de Andrade fez isso, Villa-Lobos fez de forma genial, também compôs cirandas a partir do carnaval, mas o entrudo, ele chegou a ser muito violento. Tinha algumas coisas simpáticas, como limões de cheiro, ou seja, bolas de cera dentro dela, água de colônia, mas ele chegou a ser muito violento, como são algumas festas populares, como a festa Holi na Índia, a festa das cores, que coincide mais ou menos com essa época, que em ambientes refinados só se joga pó colorido nas pessoas, mas na rua há agressões. Esse é um momento de liberação de uma energia social que com frequência escapa ao controle. Aliás, como ontem, na comemoração da Escola de Samba Vitoriosa de São Paulo, a polícia encerra a festa com bombas de gás e com tiros, porque saiu do controle. Isso é muito comum. Professor, agora, eles se batiam mesmo, né? Era um confronto. Sim. Os cordões se formavam para que um confrontasse o outro, não era isso? E uma tentativa de domesticar foi aqui em São Paulo, o surgimento no início do século, a Avenida Paulista é inaugurada na última década do século XIX, 1890, no início do século, fazer corso pela Avenida Paulista. Então, cidadãos nos seus carros decoravam os carros e saíam vestidos com as personagens de comédia dell'arte, ou seja, Pierrot, Colombina, e saíam pela então residencial Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, os desfiles na Avenida Rio Branco começaram a ser regulados, mas o grande regulador de tudo no Brasil é o Estado Novo, inclusive criminalização da maioria das drogas, primeiro horário de verão no Brasil, que é 31, tudo isso é um esforço getulista de ordenar, de regular, inclusive as festas, instituir o 1º de maio, criar o 12 de outubro de fato como uma festa da padroeira brasileira, inaugurar o Cristo Redentor e assim por diante. Tudo isso tem a ver com um período getulista. Né? Olha só que interessante, Thaís, Galvão, olha só, os nomes dos cordões, alguns deles, que o Lira enumera aqui no Destemidos das Chamas, Chuveiro do Inferno, Teimosos do Santo Cristo e Tira o Dedo do Pudim. Isso aqui dava bem... Coisa assim. Boa não era. E o que? Como é que era? Os paramentos para o carnaval?
Fantasia, máscara, né? Pierrot, Colombina, palhaço. A gente pensa que esse horror de palhaço é uma coisa recente. Não. No Brasil, os palhaços já assustavam a sociedade carioca na década de 20 do século passado. Uhum. E navalha, né, professor? E muito... Esse é o malandro da Lapa, no Rio de Janeiro, né? Ou seja, calça branca, sapato branco, navalha. Mas o carnaval é uma festa de inversão, tanto quanto a fantasia relativamente tolerada, quanto a inversão de gênero, que homens, por exemplo, se vestem de mulher. Bastante comum ainda em carnaval de Florianópolis e um pouco mais escasso aqui. São Paulo, infelizmente, por meu gosto, está descobrindo a alegria de ficar no carnaval. E esse ano foi inédito. Eu espero que ano que vem essa onda passe, todo mundo vá para o litoral, para Olinda, para o Rio de Janeiro, serem felizes à beira da praia, e São Paulo volte a ser a cidade erma e desolada que eu amo no carnaval. Temos que fazer a campanha. Carnaval é no Rio. São Paulo é o túmulo do samba. Vamos lá. São Paulo é o túmulo Apesar do do grande brilho das nossas escolas esse ano e dos muitos blocos, para desespero dos moradores de Vila Madalena. Ô, professor, no começo do programa, eu e o Fábio, a gente estava conversando aqui sobre essa questão do Carnaval do Rio, que agora há pouco anunciou que não vai ter nenhuma escola sendo punida pela quebra dos carros alegóricos, não é? E o Fábio estava muito indignado, dizendo que isso era uma marmelada, que muita gente se envolve, essas pessoas estão sendo enganadas. E eu falei, Fábio, eu não consigo me indignar dessa forma porque eu não consigo levar o Carnaval a sério. O que o senhor acha, professor? Eu acho que nós temos que entender que concursos envolvendo essa gama de interesses, seja o Oscar ou o Carnaval, eles são algo que não é exatamente a meritocracia que está em jogo, né? E eu acho que eu não levo tão a sério para ficar indignado, mas eu sei que há pessoas que dão o sangue o ano inteiro para que isso ocorra, para que tudo saia bem, né? E é uma coisa muito interessante, porque a noção de trabalho, por exemplo, na cidade do samba, que eu visitei há 2 anos por um motivo exótico, a noção de trabalho é uma noção muito curiosa, porque eles não têm feriado, eles não têm madrugada. É muito curioso que a gente vive falando que o brasileiro se aplica pouco ao trabalho. Você vai à cidade do samba, no Rio de Janeiro, e estão lá dia e noite, especialmente nos meses anteriores ao Carnaval. O Carnaval é um grande negócio, inclusive, é um negócio na Bahia, é um negócio no Recife, ele é um grande negócio, movimenta milhões, e parece que nós estamos reforçando, né? Porque nunca houve um carnaval tão espetacular como o de São Paulo esse ano. E o prefeito de São Paulo, novo, que é um privatista nato, já andou dizendo aí que o carnaval público vai ser o último do ano que vem. Agora, e o do Rio fugiu, né? O do Rio fugiu do carnaval. O do Rio acabou, não teve mais coroação do rei Momo, porque o único rei é Jesus. Teve um coro de trombetas antes, quer dizer, daqui a pouco nós temos um desfile gospel na Marquês de Sapucaí. Carnaval, mas eu acharia melhor imaginar que Jesus é republicano, né? Depois de monarquia. Apesar de existir a festa de Cristo Rei desde o Papa Pio XI, eu acho que Jesus é republicano. Pois é. Eu perguntei outro dia para um pastor amigo meu, assim, qual foi o primeiro milagre de Cristo? Né? Sabe qual foi, Thaís? Não. Foi aquele, daquela festa, que ninguém explica o motivo. Jesus Bodas de Caná. Providenciar o vinho, né, professor? Bodas de Caná. Jesus foi numa família com um pouco empreendedorismo, tinham chamado um buffet linha B, o fornecimento de bebida foi ruim, e Jesus transformou em vinho de boa qualidade, tanto que é um comentário quase irônico do Evangelho, né? Todo mundo serve primeiro o vinho bom, enquanto os convidados estão bêbados, servem o ruim. Você, dizendo ao anfitrião, serviu primeiro ruim, agora está servindo muito bom. Ou seja, Jesus também é sommelier, porque ele fez um excelente vinho, transformou um sangue de boi num Romanée Conti. Foi ótimo. Precisamos saber a receita, mas ele não revelou para ninguém, né, professor? E excelente safra, todo mundo elogiou. E lá no local que houve o milagre, que eu fui, que já é área árabe, lá eles servem um vinho até hoje, que é daqueles vinhos geográficos que você toma, sabe onde estão na garganta, aqueles vinhos que vão descendo até chegar ao estômago, você vai sabendo onde ele está, de tão ruim. Mas é o vinho herdeiro das bodas de Caná. Então, eu não entendo por que os evangélicos não bebem nem o vinho, viu? Não, nem todos os evangélicos, né? Evangélicos que proíbem, por exemplo, protestantes evangélicos que proíbem, como adventistas, mas luteranos bebem, inclusive, na Santa Ceia. Nem todos os evangélicos, mas alguns alegam que Jesus bebia suco de uva. Há uma palavra em grego para vinho e há uma para suco de uva. Jesus bebia vinho, como todo judeu religioso, na bênção de
todo sábado, no Shabat, bebia vinho, e em Pessach, na Páscoa, como na Santa Ceia, bebia aquele vinho adocicado, que é o vinho kasher, que até hoje existe e se faz da mesma cerimônia, que é o vinho de Pessach, o vinho de Páscoa, né? Tem álcool, professor? Tem álcool, e é vinho doce, é um vinho fortificado. Aquele vinho, como de missa, sobe fácil. Aquele vinho sobe fácil. Desculpa, ele fica tão inspirado às vezes, né, Thaís? O Evangelho diz uma coisa muito clara que eu gosto muito. A Thaís, não professor, é pecado que entra na sua boca, é pecado que sai. Então Thaís... não é o que você come, já que o cristianismo aboliu o código kasher com a visão de Pedro, não é o que você come, mas é a maldade que você fala. Não é o que entra, é o que sai da sua boca que é o problema. É isso aí. A Thaís é muito católica, então a gente fica aqui... Mas é boa pessoa, me parece. É boa pessoa, né? Muito boa. Limpinha, isso é que é importante. Isso é assim que é como importante. eu também aqui. Somos todos bons aqui, viu, professor? Bonzinhos. Que ótimo, que ótimo. Boa quaresma, então. Thaís. Professor, obrigado mais uma vez. Boa quaresma para o senhor também, viu, Ok, professor? obrigado. Tchau, tchau, Obrigado. tchau.